Perfil Parlamentar volta à programação da TV Câmara, trazendo um balanço sobre os mandatos dos parlamentares durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador inspetor Luz, do PP. Jorge Luz dos Santos apresentou 17 projetos e 47 moções. Também foram mais de 2.300 pedidos de providências. Ele assumiu como titular pela primeira vez em agosto de 2012. Teve 2 mandatos entre 2013 e 2020 e retornou à Câmara em 2022, após o falecimento do vereador Sérgio Ranisch. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, boa tarde. Queria que o senhor falasse, o senhor apresentou uma série de projetos ao longo desses 4 anos, muitos deles arquivados pela COJUR, como inconstitucional ou que receberam, não foram tão bem recebidos no plenário, por conta também da relação com o governo. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu posso dizer que alguns que foram arquivados, grande parte deles, ou se não na totalidade, por questão de interpretação jurídica das comissões da Casa. Porque eu sempre tive o cuidado de encaminhar projetos que estivesse dentro da possibilidade de votação, no mínimo de votação, Mas aí, pelas comissões, muitas vezes entenderam que não deveria dar prosseguimento, daí é uma decisão jurídica. Mas há uma discussão, às vezes, alguns vereadores dizem que seria uma questão mais política do que jurídica. O senhor acredita nisso? Com certeza, tem projeto que muitas vezes, porque, como diz, o plenário é soberano. Então, algumas coisas que não fosse prejudicar quem quer que fosse, para o plenário decidir seria o ideal. Mas entenderam de não encaminhar, bem tranquilo. Eu conheço o mundo jurídico, e algumas coisas eu vi que poderia ter sido dado seguimento, não foi dado, tudo certo. O senhor é comissário de polícia, e presidiu por muitos anos a Comissão de Segurança da Casa. Pedi para o senhor falar um pouco do trabalho à frente da COSEG. A Comissão de Segurança da Casa, ela tem uma visão como um todo no município, E a gente procurou atender várias demandas da Guarda Municipal, em algumas alterações constitucionais que estão por vir, questão das casas de tiro, que a gente deu atenção, e muitas outras situações que a gente procurou dar seguimento nas demandas da sociedade de Novo Hamburgo. As escolas, no passado, nós propusemos um projeto com mais segurança na escola, e assim sucessivamente. Sim. O senhor também presidiu esse ano a CPI do transporte público, que teve um trabalho intenso ali ao longo de 2 meses, de 90 dias. E queria que o senhor falasse sobre o papel da comissão e também se o senhor acredita que o relatório encaminhado ao Ministério Público terá prosseguimento. Bem, a questão da CPI do transporte público em Novo Hamburgo era necessária com a maior premência, com a maior urgência possível, porque o povo, a população que dependia do transporte público estava sendo massacrada no sentido de desvio de itinerário, falta de horário, superlotações, ônibus pegando fogo. Então, tinha que ser tomado providências, Eu só quero deixar claro aqui o seguinte, que o papel da CPI, a função da CPI, que é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é apurar os dados, as irregularidades possíveis e encaminhar para o Ministério Público. E assim foi feito, um relatório bem elaborado, porque eu acompanhei todas as sessões, inclusive da votação do relatório, foi muito bem elaborado pelo nosso relator, e tem subsídios, na minha visão jurídica, tem subsídios para o Ministério Público dar andamento em algumas coisas que foram, alguns itens que foram levantados dentro do contexto da CPI. Acredito sim que tem base, tem subsídios para o Ministério Público dar seguimento. O governo, na época, deu várias declarações, dizendo que a CPI era eleitoreira, mas o senhor mesmo falou sobre a situação que a comunidade vinha enfrentando, em relação ao transporte público. Como rebater essa crítica
do Executivo? Não, eu acredito que quem falou que era uma CPI eleitoreira se enganou. Não era eleitoreira. A CPI só foi iniciada, só propus, porque tinha uma demanda, tinha uma necessidade da população que sofreu muito e continua sofrendo. Então, terminou a eleição e os problemas continuam. Então, está provado que não era uma questão eleitoreira, entende? E até porque situações de pessoas que tinham que pegar outro veículo, como táxi, Uber, encarecia o seu custo mensal e muitas vezes tinha que pagar para trabalhar. Então, isso não é uma questão eleitoreira. E algumas situações também de pessoas que tiveram prejuízos nos seus trabalhos, né? Exato, o que eu estou dizendo, tem que pagar para trabalhar, porque se ele vai pagar X no ônibus, aí depois vai ter que pagar X mais Y para pegar um táxi ou um Uber, vai encarecer e aí vem a situação. Mas também eu friso no sentido de perder promoções, premiações por conta de chegar atrasado. Assim, coincidentemente, ontem, hoje é quarta, né? Ontem me falaram, por exemplo, que o restaurante Bavária vai ter que fechar. Quantos empregos vai ser perdido aí, porque não tem ônibus, não tem horário que faça esse itinerário para cumprir o horário dos funcionários. Olha o transtorno que causa. Isso é eleitoreiro? Não. Isso é uma má administração da empresa da Visac junto com a prefeitura. Porque na CPI ficou constatado que vários itens que a prefeitura teria que resolver não resolveu. Então, eu culpo, na minha visão, tem problema tanto com a prefeitura, tanto quanto com a Visac. O senhor, a gente estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, e o senhor falou assim, eu quero falar sobre as minhas ações aqui fora da casa, né? Eu acredito que todos os vereadores tenham trabalho nas suas comunidades de base, né? Então, pedi para o senhor falar um pouco sobre a sua atuação na comunidade. Na comunidade. Bem, a situação mais difícil que aconteceu foi a enchente agora do ano de em maio de 2024, foi terrível. Foi uma catástrofe climática que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas Novo Hamburgo sofreu muito. Então, é o seguinte, eu vi e vejo muitas ações que o pessoal faz, vai lá, tira uma foto, filma e publica nas redes sociais. Eu quero esclarecer aqui que o meu gabinete, nós do meu gabinete, eu, a Juliana, a Júlia, o Dr. Maicon, o Aloísio, a Ivana, né, e mais a Mirella, nós ajudamos muitas pessoas e nunca foi publicado nada. Eu nunca publiquei nada. Quero esclarecer mais ainda. Eu ajudo as pessoas não só em época de catástrofe. Até porque a minha origem é muito humilde. Eu sempre digo, eu não sou de origem pobre, sou de origem paupérrima. Então eu sei o que é não ter um prato de comida para comer. E a fome não tem dia e não tem hora quando ela bate na porta, por exemplo, com a mamãe, com duas crianças, com uma criança, e não tem um prato de feijão com arroz para dar. Então, eu sempre ajudei, desde sempre, né, do meu bolso, vou deixar claro isso. Eu sempre ajudei as pessoas, as famílias necessitadas, do meu bolso. E nunca divulguei, nunca fotografei, nunca fiz imagens para publicar. Então, é isso que eu quero deixar claro, que a população não sabe que isso foi feito, que nós ajudamos, inclusive na enchente, com roupa, com alimentação, com camas, doação até de camas para as pessoas que faltavam. Poderia, uma cama boa, né, ou não tão boa, mas tirar uma foto, filmar e publicar. Eu nunca fiz uma publicação. Tá certo, Vereador. Você tem... E isso na catástrofe, mas tem outras situações também que o nosso gabinete sempre ajudou. Eu sempre digo nosso gabinete porque eu sou o vereador, mas a equipe sempre trabalhou em conjunto e esses nomes que eu disse aí sempre foram parceiros e são parceiros, são pessoas corretas e honestas. Né? O que ninguém sabe, por exemplo, várias pessoas, não foi uma, várias, passou de 3 a várias, tiveram que ser ajudadas pelo gabinete através da questão jurídica. Por exemplo, uma pessoa com retinopatia diabética, o que é isso? Isso é uma situação que pode levar a pessoa à cegueira, que tinha um pedido de cirurgia na prefeitura, não for atendida, o tempo foi passando, se passasse mais um tempo, a pessoa poderia ficar cega. O nosso gabinete
através do nosso chefe de gabinete, doutor Marco Buratti, que encaminhou para Buratti Advogados para entrar com a ação, né, para a justiça determinar que fosse feita a cirurgia. E isso nós conseguimos. Sem contar em várias outras situações que a gente encaminhou para Buratti Advogados. Um detalhe. Nunca ninguém teve que pagar 1 centavo pela sua ação. Se outros gabinetes fizeram isso, eu não sei. Eu sei que o nosso fez várias vezes. Então, essas coisas que eu nunca falei, né? Porque não, se a pessoa já está dificultada, né? Com medo de ficar cega, não tem dinheiro para entrar com ação judicial. Como é que faz? Alguém vai ter que ajudar. E nós, no nosso gabinete, através do Buratti Advogado, escritório Buratti Advogados, conseguimos ajudar várias pessoas, né? E em várias outras ações, né? Mas eu estou dando uma, sim, que é gravíssima, que é a questão da pessoa ter a possibilidade de ficar cega. O outro caso de trombose, que poderia vir a óbito, também conseguimos encaminhar. Então, são essas coisas que nunca foi falado, estou falando aqui, porque eu não fui reeleito e eu não sei se terei outra oportunidade de falar contigo, mas estou falando agora para esclarecer a nossa ação sempre. Tu disse que eu assumi desde 2012. Eu já ajudava as pessoas como policial antes, mas aí como vereador, com um valor a mais do subsídio como vereador, aí consegui ajudar muito mais. Uhum. E o senhor o senhor sempre conciliou, né, a atividade parlamentar com o seu trabalho na polícia. O senhor pretende ficar até quando na polícia? Ainda vai esperar a compulsória? Eu vou esperar a compulsória, tu disseste bem. E eu vou esperar a compulsória porque o carinho que a equipe da primeira delegacia de polícia tem por mim é muito grande, muito grande. Então, eu poderia, por exemplo, pedir uma aposentadoria agora e tentar um cargo no executivo, porque eu ajudei a eleger o prefeito, né? Isso eu vou lhe perguntar depois sobre essa E aí, não. Aí, numa reunião interna lá, quando eu falei da possibilidade de sair, eles disseram, não, fica conosco aí até pegar a compulsória, e assim farei. Tá certo. Bom, voltando agora para a questão do governo, né, do atual governo, apesar da prefeita Fátima ter mudado de seu partido, né, saído do PSDB e vindo para o MDB, o senhor sempre esteve mais à oposição. Como é que foi a sua atuação em relação ao governo? Olha, isso para mim foi um aprendizado, né? Porque a atual prefeita era de um partido e depois foi para o partido que eu estava. Mas como o MDB da época, que era o partido que eu estava, era a base de governo, era da vice-prefeito, quando houve que eu assumi, me foi oferecido, eu tenho que esclarecer o porquê, onde é que começam as coisas. Me foi oferecido na época, e é justo, eu não sou contra, 12 cargos. 12 cargos. Tá? Inclusive, indicar algum secretário, o que é normal quando tu faz parte do governo, bem tranquilo, né? Não vai dar os cargos para o adversário político, né? Aí, quando houve esta oferta, eu falei com o pessoal do governo na época, né, da atual prefeita, e perguntei como é que era essa questão dos cargos. 12 cargos, 12 cargos. Tá, mas aí na hora da votação, tem que votar tudo com o governo, tudo com o executivo, ou alguns que eu entender, que eu não concordar, que vai trazer prejuízo para a população, eu votar contra. Não, tem que votar favorável, tudo. Não, vota cabresto. E assim, para não ficar muito chata, na época, falando a palavra cabresto, eu vou perguntar com a pessoa que estava falando. Por exemplo, quando vier um projeto do Executivo para a Câmara Municipal, com um aumento exorbitante do IPTU, como aconteceu, aí eu terei que votar favorável? Sim. Não, eu disse. Não quero mais cargo nenhum. Encerrou aqui a nossa conversa, que esse tipo de voto jamais eu darei contra a população. Jamais vou votar contra a população que me elegeu para defender os seus interesses. Tem uma... Não, mas só para complementar. Claro. Só para complementar. E aí,
a coisa seguiu adiante e foi até o partido na época, né? E aí a atual mandatária entendeu que tinha que impor a candidata dela, eu entendi que poderia ser a candidata dela e mais o Kopchina, né? E aí ela vieram de cima para baixo dizendo que teria que entregar o cargo, que era o David, o doutor David, e aí eu disse que não, faço por escrito, o diretório estadual fez por escrito, e aí eu não concordei e pedi a minha desfiliação na hora. Resumindo, foi essa situação que ocorreu meu posicionamento, o porquê meu posicionamento contra o governo, pode observar. Eu também votei votei favorável a alguns projetos, não foram todos. Quando era de interesse da comunidade, eu votava favorável. Agora, quando era contra, eu votava contra. Quantos anos o senhor esteve no MDB? 25 anos. 25 anos. O senhor percebe, assim, que teve uma desarticulação? A gente escuta várias coisas aqui na casa, na Rádio Corredor, mas se fala muito, né, da desarticulação do partido após a morte do vereador Serjão, que era uma das lideranças lá, a entrada da prefeita Fátima, que quis impor algumas questões, né? Esses foram motivos para que o senhor tenha ido para o Progressistas? Não, eu já tinha falado. A ação de eu ter ido para o Progressista. Bom, vamos esclarecer uma outra coisa aqui. O primeiro partido que eu assinei em 96, era PDS na época, era o Progressista. Era com o mesmo número que eu concorri agora, o 11.600. Né? Mas a grande desestruturação que houve no MDB foi com a ida da atual prefeita mandatária Fátima Caixinha, com certeza. Porque é um movimento democrático brasileiro. E ela quis impor uma ditadura que tinha que ser a indicação dela, aí não funciona. Teria que ir para o voto, não foi, e eu, o Kopchina e o Davis saímos. Então, a principal desarticulação foi com a ida da atual prefeita de Novo Hamburgo para o MDB. O senhor falou, né, de não concordar com o voto a cabresto. O senhor acha que esse é um dos motivos também que às vezes se fala pejorativamente que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura? Não. A questão do puxadinho da Prefeitura, isso tem que ser analisado caso a caso, né? Porque se é interesse de uma votação que vai trazer benefício para a cidade, sim, para a população, independente de partido político. Mas no caso de alguns parlamentares votarem sempre com o governo, né? Bom, aí vai depender da postura de cada um. Mas aí deixa eu fazer uma ressalva aqui. Né? Eu, por exemplo, renunciei, não aceitei 12 cargos para botar indicações que poderiam trabalhar para a cidade e sempre se busca o retorno. Quem coloca lá busca o retorno. Né? Então, eu não aceitei isso e não me reelegi. E aqueles que aceitaram e indicaram se reelegeram com mais votos do que eu. E agora fica a pergunta, quem é que está certo? Ele perguntava o que o senhor atribui à sua não reeleição? Não, eu fiz o trabalho que tinha que fazer, né? Na minha visão. Não sei por que... Fiz uma boa votação, não posso me queixar da minha votação. Eu só estou dizendo que aqueles que votaram... Por exemplo, os que votaram contra o funcionalismo público municipal, isso está comprovado, só pegar as votações, se reelegeram com mais votos do que eu. Aí eu te pergunto, será que é interessante votar a favor do funcionalismo público municipal? Porque eu estou te dizendo... O funcionalismo é muito também o cidadão comum, digamos assim, né, entre aspas, às vezes acha que não entende muito, né, essa atuação do servidor, acha que o servidor tem muita mordomia e que ele, por ter estabilidade, por vezes não mas trabalha, né? Eu estou te falando especificamente no servidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque dos 14%, dos descontos de 14%, veio uma gama, foi elencado muitos e muitos servidores ou servidoras que me mandaram mensagem por WhatsApp pedindo para que votasse contra o desconto. E foi assim, eu fiz um discurso duro, contundente, né, defendendo a causa deles.
E agora, na votação, esses aí, esses que me pediram o voto na época, né, eu tenho todos no meu WhatsApp, e claro, dizendo que eu ia concorrer para a reeleição, 90% sequer responderam. Então, não é a questão, isso está comprovado, que 90% do funcionalismo público municipal ignorou, esqueceu da minha conduta, do meu enfrentamento com a prefeita que estava tentando prejudicá-los. Bom, é a se pensar, né? É. Queria que o senhor falasse, né? Pela primeira vez nós teremos um prefeito oriundo diretamente aqui dessa casa. Como é que deve ser a sua relação com o governo Fink, que é do seu partido? Bem, a minha relação com o vereador Fink, agora eleito prefeito, ela sempre foi muito boa, sempre foi de alto nível e continua sendo, né? Espero que continue, né? Porque as minhas ideias são sempre pró-sociedade, pró-população, que as coisas têm que vir para ajudar a população. Que eu sempre digo, às vezes o pessoal esquece, quem paga o funcionalismo público, né, seja ele municipal, estadual ou federal, é a população através dos seus trabalhos, dos seus impostos. Quando tu compra o brinco, tu compra a caneta, tu compra o sapato, né, tá pagando imposto, que reverte no recolhimento do cofre público para pagar os funcionários, seja ele municipal, estadual ou federal. Tá entendendo? Então, eu espero que a gestão do Fink, do Gustavo Fink, prefeito eleito, seja direcionado para beneficiar a população de Novo Hamburgo, que está muito carente, com certeza, em muitas áreas, né? A saúde é uma delas, por exemplo, né? Eu recebo reclamações várias e citei o exemplo de um exame de retinopatia diabética que teve que ser buscado judicialmente para que a pessoa tivesse a intervenção cirúrgica para não ficar cega. Então, isso é grave, porque quem não está sentindo problema não sabe. Agora, quem está sentindo problema sabe que pode ficar cego e entra no desespero. Outro projeto que eu apresentei é a questão da lista de espera pelo SUS. Né? O que acontece? As pessoas muitas vezes pioram o seu estado de saúde porque não sabem a sua colocação, nem quanto tempo tem que esperar, se é uma semana, se é um mês, se é um ano, se é 2, se é 3. Então, agora, espero também que o prefeito eleito, Gustavo Fink, coloque logo em prática esse projeto que mostrar a lista de espera, a colocação das pessoas, se ela está em terceiro lugar, em quinto, centésimo. O senhor, ao longo especialmente nesse último período, apresentou uma série de moções de congratulações a colegas seus da polícia, né, pela atuação deles na resolução de alguns crimes, né? Qual a importância de por que fazer uma moção, né, enaltecendo o trabalho dos agentes de segurança? Em primeiro lugar, é pelo reconhecimento dessa classe de funcionário que quase não é lembrada, não é reconhecida. A polícia é a última barreira da população contra o crime. Só que é tipo assim, falar um ditado antigo, é que nem o povo no mundo inteiro, né, se lembra da Santa Bárbara quando troveja. A Santa Bárbara, me livre desse temporal que vem por aí. Na polícia não é diferente. Entende? Então, as ações que os policiais têm que fazer para esclarecer o estudo, a preparação, né, a tecnologia que avança, cursos que eles têm que fazer permanente, né, e isso não é reconhecido pela polícia. Aí esclarece, esse caso, dos casos que eu falei na homenagem ali na moção, a moça que sofreu os tiros, teve hospitalizada, etc. e tal. Não vê mais falar. A mídia, por exemplo, só fala nisso. Perguntar para as pessoas, de um modo geral, não vão lembrar, talvez os parentes. Mas aí que o policial teve um fim de semana que ele teve que ficar longe da sua família, chegar de madrugada, uma viagem. Eu vou te dar um exemplo meu, que é importante, mas para comparar todos os casos. Houve um caso aqui, quando eu ainda fazia parte direta da investigação, aqui no Rincão, Petrópolis, ali, em que dois bandidos estiveram ali e assaltaram na casa e levaram a caminhoneta da vítima e ainda deram um tiro e mataram.
O tiro foi de graça. Bem, para buscar essas informações aí, não foi fácil. Foram dias e dias, e sábado, domingo, feriado, buscando as informações. E aí veio a informação que um deles, eram 3 ou 4, não me lembro, estava em Tramandaí. Veio a informação numa sexta-feira de noite, estava em Tramandaí para pegar um ônibus, porque a mãe dele era separada do pai dele, para fugir para São Paulo. O pai dele era de São Paulo. Pô, nós tivemos que sair daqui no sábado de manhã cedo, aí gasolina do bolso, refeição do bolso. Então nós fomos no sábado, passamos o dia em Tramandaí, pernoitamos lá, e aí ainda no domingo, e na segunda, através das informações, que daí fizemos contato com a delegacia de lá, para pegar mais dados onde poderia estar se escondendo esse foragido aí. E conseguimos êxito e prendemos. Mas isso foi naquele momento. Olha a dificuldade, que todo mundo abandonou a família, teve que pagar a refeição do seu bolso, e, inclusive lá ainda tinha a casa de um colega lá, que pernoitamos lá, que não teria que pagar o hotel, e prendemos na segunda-feira um dos bandidos aí que matou o empresário ali. Entende? Quem é que sabe disso? Não, ninguém sabe. Bem, mas fazendo esse levantamento e fazendo esse reconhecimento na Câmara, que é muito importante, além de divulgar ali, vai uma moção para cada um e vai para conhecimento oficiado o governador, o chefe de polícia, o secretário de segurança, cada policial e mais o delegado titular da delegacia. Isto é uma satisfação, é um agradecimento, eles se sentem lisonjeados, sentem com alegria e mais. Esse documento pode contar pontos numa promoção futura, porque existe primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e comissário de polícia, que dentro dos agentes é o grau máximo, que é o meu caso. E a diferença salarial, por exemplo, entre a terceira classe para a quarta classe, ela é boa, e quarta classe para comissário é melhor ainda. Então, é um ganho que a pessoa, um reconhecimento pelo trabalho que fez, que vai receber mais adiante. Quantos anos de polícia já o senhor tem? 40 anos de polícia. 40 anos. Então, tá. Eu queria que o senhor falasse da sua expectativa após agora encerrada a vereança e se o senhor deve ou não participar do governo em alguma secretaria. Bem, com bastante sinceridade, olho no olho aqui. Não, num primeiro momento, como eu te disse, eu vou ficar ali na delegacia de polícia, no outro lado da praça ali. Não vou participar do governo no início. Vamos ver como é que a coisa se conduz, como eu te disse antes, até por um pedido do pessoal ali da delegacia, os agentes, fica mais um pouco conosco aí, entende? Então, num primeiro momento, não farei parte do governo Gustavo Finco. No futuro é outra história. Aí vamos ver mais adiante. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta. Agora, dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro de 2025, o inspetor Luz fará parte do governo Gustavo Finco? Não. Tá certo. E, bom, queria agradecer a sua presença aqui e pedir para o senhor deixar as considerações finais, recado para a população hamburguense. Ora, o meu recado, pessoal hamburguense, é que estarão neste já ex-vereador, mas ainda comissário de polícia, pelo nome político Inspetor Luz, um combate sempre firme e ferrenho à criminalidade em defesa da sociedade. Podem contar comigo a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer tempo, porque o futuro a Deus pertence e eu não sei quais serão as minhas atividades a partir do ano que vem. Como respondi a tua pergunta, não farei parte, num primeiro momento, do governo, mas terei o poder e a capacidade de defender a sociedade contra a criminalidade. Então, tenho sempre a minha vontade e a minha disposição, o meu respeito para ajudar e defender a nossa sociedade, que é tão carente na área de segurança. Muito obrigado, um abraço a todos. Tá certo. Muito eu que agradeço a sua participação aqui. Este foi o perfil parlamentar com o vereador Inspetor Luz, fazendo um balanço dos 4 anos da 18ª legislatura. No próximo programa, voltaremos com mais um vereador falando sobre a sua atuação ao longo deste mandato. Até lá!